Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que esteja tudo certo na sua vida, que este vídeo te encontre em paz, feliz, que tudo esteja bem em sua vida. Vá fazendo os seus favores, que são curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inscrever-se no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para receber as novidades. E você também pode me ajudar pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas. A conta Canal Rodrigo Historiador, que é onde eu divulgo os vídeos aqui do canal do YouTube. E a conta Memearquia, que é uma página de memes, que eu posto memes, cada dia eu posto um meme ali. E você pode seguir por lá também para me ajudar. Também te convido a conhecer os meus livros, que eles estão disponíveis para download gratuito na plataforma academia.edu, lá no meu perfil Rodrigo da Silva Goulart. Só você escrever academia.edu, Rodrigo da Silva Goulart no seu buscador, que você será encaminhado para lá. Você pode conhecer também meu trabalho enquanto historiador também, né? Mas eu não tenho livro só de história, tenho um livro de poesias lá também. Então você vai me conhecer como escritor também, fica convidado. Então, caindo no vídeo de hoje, o tema é sério, o tema é pesado. Nós falaremos sobre o caso Araceli, o caso Epstein e também o que isso tem a ver com violência e com poder. Essa é a nossa discussão de hoje. E o que esses dois casos, o Araceli e o caso Epstein, o que eles têm a ver? Então, primeiro precisamos descrever esses casos. O caso Araceli, ele começou nos anos 70 e se arrastou até hoje, quando uma menina, a Araceli, de apenas 8 anos, foi sequestrada, ela foi torturada, ela foi violentada, foi morta e seu corpo desfigurado e abandonado num terreno. Essa é a história dela. E quem perpetra esse crime, ou esse conjunto de crimes, foram dois homens da classe dominante brasileira, da elite de Vitória. E não acontece nada com eles, eles são absolvidos desse crime. E esse crime, ele, vez por outra, ele é lembrado no Espírito Santo. Esses dois caras, eles são membros da classe dominante brasileira. E, recentemente, há alguns dias, na verdade, um deles, o Dante, foi encontrado morto com sinais de tortura e decapitado. Então, isso fez com que o caso voltasse à tona. Então, esse é o caso Araceli. E o caso Epstein, vazaram arquivos desse sujeito, o Epstein, de que envolvendo uma série de homens poderosos no mundo da ciência, no mundo dos negócios, com prostituição e também com abuso de mulheres e abuso de menores. Essa é a situação do caso Epstein, recentemente surgido. Então você provavelmente já consegue fazer uma aproximação em dois casos. São homens de elite que abusam de pessoas indefesas, né? Pessoas que geralmente são de camadas inferiores, são pessoas pobres, né? Então esses predadores sexuais da elite, eles não vão buscar suas vítimas na sua mesma classe social, porque essas vítimas seriam filhas de pessoas poderosas, o que poderia dar problema para eles. Então eles vão em vítimas que são de classes pobres ou de classes médias, que são facilmente silenciadas caso isso seja necessário. O caso de Araceli, uma menina pobre, sequestrada e morta, e o caso das meninas, no caso Epstein, que também são abusadas por esses homens ricos. Então, essa é uma prática que mostra como o poder, no caso aí o poder econômico, ele pode redundar também em violência física, né? Esses homens de elite, esses homens da classe dominante buscam vítimas em classes inferiores, em classes subalternas ou em camadas pobres. Então isso é muito comum na história, se nós formos analisar, de como que onde ambientes de poder, em que há uma hierarquia ou que o poder se instala, você tem também esses casos de abuso físico, abuso sexual. Por exemplo, na igreja, no caso católico, né, que é muito lembrado dos abusos que padres eles executam contra menores. Isso é uma série de reportagens e investigações que colocam isso. E se nós olharmos também, por exemplo, na escravidão, que é uma relação de poder, em que uma pessoa ela é dona de outra pessoa. Então, essa pessoa subjugada, que é propriedade, muitas das vezes ela também sofre abusos físicos e abusos sexuais. Então, o caso Epstein e o caso Araceli, eles se encontram em primeiro lugar nessa forma.
Qual o padrão? Homens ricos que buscam suas vítimas em camadas subalternas, em camadas pobres, porque essas vítimas, não tendo os mesmos recursos de que possíveis vítimas da camada superior, essas vítimas das camadas pobres são facilmente silenciadas ou não são ouvidas, né? A imprensa pode ser comprada e a dificuldade dessas vítimas conseguirem mover fundos maiores para fazer justiça. Então esses casos, eles se encontram aí. E também se encontram no sentido de que muito provavelmente esses homens ricos do caso Epstein não serão punidos. Muito provavelmente haverá um grande acordo, porque envolve gente da direita, gente da esquerda, gente muito poderosa no mundo político, no mundo econômico, no mundo da ciência. Então, muito provavelmente, esse caso ele vai redundar, talvez, no melhor das situações, em indenizações para as vítimas, feita tudo no sigilo, mas a justiça mesmo, a punição de prisão desses homens, eu desconfio muito de que ela irá acontecer. Tomara que eu esteja errado. E o caso Araceli também foi a mesma coisa. Os homens que perpetraram crime contra Araceli não foram punidos, eles foram absolvidos. Porque, tendo muito dinheiro, compram bons advogados, a imprensa, ela por ser uma menina pobre, não tem o mesmo grau de repercussão, então acaba que a justiça não é feita. Então é um segundo encontro entre o caso Araceli e o caso da Epstein, que mostram que como que pessoas poderosas, elas também têm chance e tendo chance transformam-se em predadores sexuais também, né? Buscando suas vítimas, repito, em camadas sociais inferiores, porque, repito, são mais fáceis de ser silenciadas e essas camadas inferiores não têm recursos para tentarem fazer a justiça e serem ressarcidas pelo mal que sofreram. Então são dois casos que aparecem aí, que no caso no local, que é o caso Araceli, aqui no estado do Espírito Santo, e o caso Epstein, que tem proporções globais, né? Envolve gente do Reino Unido, dos Estados Unidos e outros locais do mundo. E casos que mostram como o poder ele pode também ser uma porta para o abuso sexual, para o abuso físico, né? Não apenas o poder econômico, mas o poder político, o poder simbólico, o poder religioso. Lembre do caso lá do João de Deus, né? Que usava sua posição de destaque espiritual, que é um poder simbólico, para também cometer abusos contra vítimas. Então, o poder é um ambiente muito propício para que os abusos sexuais eles aconteçam, principalmente contra aqueles que são subjugados dentro dessa relação de poder, ok? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, uma reflexão triste, sem muita esperança, né? O caso Araceli e o caso Epstein são momentos em que nos levam a duvidar da humanidade, que a humanidade tem jeito, ainda mais duvidar se existe um Deus bom cuidando de nós, porque ele não cuidou nem de Araceli, nem dessas vítimas do caso Epstein, né? Elas estão entregues à sua própria sorte e provavelmente não serão justiçadas, como Araceli não foi e como essas vítimas do caso Epstein, eu acredito que dificilmente serão justiçadas, receberão justiça. Então, essa é a nossa conversa de hoje, espero que tenha gostado. Comente aí o que você achou e até um próximo encontro. Tchau, tchau.